Franklin, mas aí não entraria talvez uma coisa tão importante quanto que é a capacidade de comunicação minha com o cliente? Porque se eu identifiquei um comportamento inadequado que não vai levar ao encontro do objetivo dela, né? Eu tenho que, de alguma forma, me fazer claro o suficiente para que essa pessoa passe a entender que aquele comportamento atual é inadequado para o objetivo dela. Ela terá que mudar o comportamento, que a gente sabe que não é uma coisa fácil. Eu coloco isso assim em situação, eu tenho que ter um poder de comunicação tal, e poder de barganha até, vamos dizer, para que essa pessoa entenda que há necessidade de uma mudança radical ou não radical, mas uma mudança de comportamento. Então a minha capacidade de comunicação, ela nos torna nesse sentido até mais importante do que, ou talvez tão importante quanto, mas num segundo momento, identifiquei um comportamento inadequado, agora eu tenho que ter uma capacidade de me comunicar, de interagir com ela de tal ponto a que eu possa realmente me fazer entender, e ao me fazer entender, essa pessoa compreenda que há uma necessidade de mudança de comportamento. Porque se eu entender que ela precisa mudar o comportamento, mas eu não conseguir comunicar isso para ela, de alguma forma que seja significativo para ela e que venha realmente mudar o comportamento dela, eu acho que também fica pela metade o processo, né? Ele não se conclui, na verdade, né? Minha interpretação. Na verdade, dentro de comportamento, o nome disso é feedback, que é o feedback que a gente conhece. Mas existe uma forma de fazer feedback também, né? No decorrer dos cursos aí a gente vai ensinar também como fazer. Mas o feedback é justamente isso. Tu desenvolver um relacionamento, tu ter a intimidade de poder comunicar determinadas coisas para o aluno. Por que a gente não pode pular a fase inicial de conversar com o aluno e desenvolver intimidade? Porque quando precisar dar um feedback, a gente vai precisar dessa intimidade. E existem N formas de dar feedback. Mas primeiro vocês precisam desenvolver esse relacionamento mais íntimo. Que é de poder falar sobre coisas que ela não está acostumada a falar, justamente para poder falar sobre isso. Então, assim, não tem como pular fase, é igual lá no treinamento. Não adianta tu querer chegar, encher de peso, a primeira vez que tu está fazendo, vai machucar. Não adianta querer pular fase para desenvolver o relacionamento, porque precisa estabelecer essa intimidade para conseguir falar sobre isso, dar esse feedback. Quer dizer assim, ó, da forma como tu está procedendo em relação à tua rotina, é bem provável que a gente não vai conseguir atingir o objetivo. O que tu precisa é uma mudança de comportamento. Qual é o comportamento que é condizente com esse resultado que tu quer ter? É um resultado X. Para ter esses 10 quilos que tu imagina, tu vai precisar se alimentar de uma forma consciente. Tu vai precisar praticar pelo menos 4 vezes por semana exercício físico. Vai precisar ser uma atividade prescrita por mim que eu vá acompanhar. Então, para eu poder comunicar essas coisas, eu preciso ter abertura. Se eu não tiver abertura, ele vai entender como uma crítica. Então, o comportamento é nesse sentido, né? De a gente conseguir se relacionar logo de início para poder ter essa intimidade para dar esse feedback. Uma coisa que a gente sempre faz é querer ir direto para o resultado. Quer perder gordura, já sai uma ficha impressa com tudo que a pessoa precisa fazer. Então, hoje eu não trabalho em academia, eu trabalho com funcional, então é numa clínica, é mais restrito, é personal. Mas quando eu trabalhava na academia, eu via muito dessa prática de querer dar logo a fichinha para o aluno, para que ele começasse a fazer o exercício e não precisasse estar o tempo inteiro junto. Na época da academia eu já fazia isso. Eu demorava às vezes 1 mês para dar a ficha para um aluno, porque eu queria que ele viesse perguntar e viesse interagir comigo para eu poder entender o que ele queria. Isso é uma estratégia. Não é o ideal, se a gente for olhar em termos de troca de relacionamento, mas ajuda bastante. É uma ação que muda todo o contexto. Mas o que a gente diz? Que chato aquele aluno que está o tempo inteiro atrás de mim. Mas quando ele está junto contigo e está te procurando, é uma oportunidade de vocês se relacionarem e começarem a se entender a respeito disso. Quando ele entender o que ele precisa fazer, aí tu dá uma fichinha.
E outra coisa que também a gente observa bastante é que, principalmente dentro de academias, né? Se chega, por exemplo, a pessoa ela quer perder os 10 quilos ali nesses 3 meses, vamos supor que ela atinja, né? Se perdeu os 10 quilos e tudo mais. Você teve o poder de persuasão dela de conseguir fazer ela se conscientizar durante aquele tempo, só que você não conseguiu conscientizar ela de permanecer depois daqueles 3 meses com você, ou então na academia, ou então no mesmo objetivo, para que ela não volte a ganhar aqueles 10 quilos novamente, ou até mais. E isso é uma coisa que acontece bastante, que a gente percebe bastante, que geralmente as pessoas entram na academia, obtêm aquele determinado resultado, né? E após isso elas acabam se retirando, elas acabam saindo, porque elas pensam, poxa, beleza, consegui atingir meu objetivo, agora estou feliz, agora vou para casa. Mas ela não mudou o comportamento, acho aí, né? Seria uma situação, né? Ela atingiu o objetivo, mas não... E a mente tem umas armadilhas, ela é programável exatamente para aquilo que tu precisa. Se tu sair agora para correr no sol e disser, eu vou correr 5 km, vai chegar no 4.800 e está morrendo. Se tu falar, eu vou correr 10, vai chegar no 9.800 e tu está morrendo. Então a gente diz o que vai acontecer. Se a gente falar assim, quando eu atingir o meu objetivo, eu estou satisfeito, o que vai acontecer quando chegar lá? Vai parar. Porque o que move ela é um objetivo mental, fixo, num lugar só. Dentro do que tu falou, o significado ele é muito importante. Por que o significado faz ter continuidade? O significado é muito maior do que o objetivo. O significado diz por que tu está se movendo. E o objetivo diz de onde tu vai sair e onde tu quer chegar. Dentro do meu propósito eu posso ter objetivo. Por exemplo, o meu objetivo é impactar as pessoas na educação física no Brasil todo. Meu propósito é esse. E o meu objetivo? Gravar um número X de aulas até atingir esse resultado. Quando eu acabar, o significado vai embora? Não. Eu vou programar outro objetivo que tem a ver com o meu significado. Então, se tu tem um objetivo e não tem um significado, vai parar. Se tu tem um significado e constrói um objetivo, vai continuar. Acontece muito. Eu vou casar daqui a 3 meses e eu quero estar bem para entrar no vestido. Isso acontece bastante. Casou... Despencou. É uma constante armadilha, é uma pegadinha. Então, assim, eu vou estar bem para a cerimônia. Agora o marido... Então, assim, qual que é o significado? Geralmente, quando o significado ou o objetivo ele é externo, por exemplo, há um casamento, como eu citei como exemplo, a tendência dele é desaparecer. Porque ele não vem de ti, ele vem de fora. O significado vem de dentro. Eu quero me mover, eu quero fazer exercício para eu me sentir bem comigo mesmo. Não tem problema se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu já casei. Isso é indiferente. Se o meu objetivo, se o meu significado é estar bem comigo mesmo, isso vai durar independente do objetivo. Vai continuar sendo o meu significado. Agora, se o objetivo é só o casamento, quando ele for concluído, ele vai cessar. E o objetivo está ligado a mais coisas externas do que internas. E é por isso que as pessoas não dão continuidade, porque elas mudam o objetivo, mas não mudam o significado. Então, por isso que a gente fala tanto de propósito. Qual é o teu propósito? O propósito é o significado para a tua vida. Qual que é o significado de tu estar aqui? Tem um significado muito maior do que o objetivo de tirar nota para passar de ano, por exemplo. Ô Franklin, então se eu estiver entendendo certo, quando eu estou entrevistando ou conhecendo o meu cliente na academia como personal, ele tem um objetivo, mas eu tenho que buscar qual o significado, se é o significado correto, e se não for, me comunicar, dar um feedback para ele para tentar direcionar adequadamente, né? Porque ele pode ter um objetivo que pode ser os 3 meses perder 10 quilos, mas depois que perder os 10 quilos vou retomar tudo de novo, porque não é um significado interno, né? É um objetivo para 3 meses, talvez para o casamento. Agora, depois do casamento... O João está dando spoiler das próximas aulas aí.
Então, a gente vai trabalhar isso bastante de significado, porque tem sim a ver com propósito. E sim, quando as pessoas chegam para treinar, elas têm um propósito e muitas vezes elas desconhecem. Por que é legal a gente trabalhar propósito? Porque através do exercício ela pode descobrir o propósito de vida. Isso mesmo, pode mudar a vida toda. Se ela disser assim, é isso. E ela não para mais de se mexer, porque ela sabe qual é a posição dela e o que ela veio fazer. Então a gente pode fazer isso também com o exercício. Porque as pessoas chegam buscando alguma coisa. E se a gente consegue direcionar para que elas achem isso, elas se movem sem a gente precisar estar servindo de babá. Está o tempo inteiro pegando no pé. Ela acha um significado para a vida, ela passa a se mover sem parar. E daí ela quer fazer todas as coisas e tudo contempla o que ela quer fazer, ela fica extremamente feliz e ela nem lembra que ela não gostava de exercício. Então é a diferença entre um significado profundo e um objetivo fixo. Então se tem significado pode ter objetivo, mas tem só o objetivo e não tiver significado, aí complica. O significado ele precisa ser tipo um negócio tão profundo, uma coisa tão nova, assim, ou pode ser simplesmente uma coisa que me move? Por exemplo, eu tentando achar o meu significado, meu propósito. Tem que ser uma coisa tipo, eu vou impactar toda a educação física, ou ele pode ser simplesmente uma coisa que move a mim, ou um negócio um pouco mais superficial. O propósito ele tem camadas, né? À medida que tu vai se desenvolvendo como pessoa, a tua visão sobre o propósito ela aprofunda. Então, o propósito ele muda muitas vezes durante a vida, porque a forma como tu se movimenta te traz coisas diferentes também. Então, não é um negócio estático. Então, à medida que tu vai se desenvolvendo e se aprofundando, o propósito também ele vai se aprofundando da mesma forma. Então, é um negócio que tem um início. Agora, o teu significado pode ser mas à medida que tu vai se desenvolvendo como pessoa e contemplando esse significado, ele vai aprofundando, vai aumentando cada vez mais. Quando eu tinha 15 anos, eu não pensava no impacto na educação física. Então, o meu significado naquela época era diferente, mas ele foi se aprimorando à medida que eu fui me desenvolvendo. E é geralmente isso que acontece. É uma construção constante, porque é um processo evolutivo. É igual os processos de comportamento. Quanto mais tu trabalha, mais tu aprofunda o comportamento. Mas o que é bacana entender é que hoje vocês já têm o que precisa para trabalhar comportamento. Que são vocês. Então sempre quando a gente pensa em trabalhar comportamento, a gente pensa primeiro na gente, para depois transferir para o outro. Tá? Assim, a gente pode levar a questão, digamos, do objetivo, não pegar, tipo, meu objetivo agora seria levar para o meu aluno ele ter um significado, mas também, tipo, jogar isso para a gente como profissional. Eu ter esse significado de que eu vou conseguir mudar outra pessoa e levar esse significado para mim, assim, eu como profissional vou conseguir, esse seria meu significado. Conseguir fazer tu ter o teu significado, digamos assim, seria desde o ponto que tu falou, tu vai mudando o teu significado. Tipo, a gente entra, dando exemplo na faculdade. Falou ali que nem o Caio falou, vim pelo esporte e tudo mais, depois tu conseguiu mudar aquele significado, daí seria se encaixando, digamos assim, tu vem com aquele objetivo de não, eu vou apenas me formar e fazer tal coisa, mas tu consegue ter um outro significado e daí, digamos assim, tá tentando trazer pra gente, pelo menos o que eu tô de entendimento, de que a gente com o significado consegue, tipo, impor para o outro, não impor, mas assim, fazer ela perceber o significado que vai mudar a vida dela. É bem bacana que tu fala, porque assim, o significado e o propósito, ele não é imposto. Então, se eu chegar e falar assim, vamos treinar, tu precisa achar o teu propósito. Cara, o que tu tá falando? Como assim? Sabe qual que é a melhor forma de causar uma transformação nas pessoas? Tu ser a transformação. Então, se tu sabe do teu propósito, tu comunica isso e tu vive isso, as pessoas se inspiram a fazer diferente. É o único impacto que tu tem. Se a gente sai querendo mudar as pessoas, a gente quer dizer assim, então tu não sabe nada, porque tu não tem propósito.
Só que se eu começo a falar do meu propósito, isso gera um sentimento nas pessoas de interessante. Nunca tinha pensado nisso. E ela vai começar a te pedir elementos para chegar lá. Então é sempre um compartilhar que gera esse movimento no outro. Em comportamento existe uma regra. Nada é do outro, é tudo nosso. Tudo que a gente faz e o único lugar onde a gente tem ação é aqui. O outro só vai responder ao que a gente está fazendo. Então, se eu quero mudar o outro, o que eu preciso fazer? Sim, mudar a informação que eu estou passando. Então, por isso que comportamento é legal. Tu trabalha em ti e o ambiente ao teu redor muda. Todos os meus alunos reclamam da mesma coisa. Parabéns. Você que precisa mudar. Porque você está criando esse tipo de relação. Lá na frente a gente também vai entender mais sobre isso. Então, dentro de comportamento funciona assim. O único lugar onde a gente consegue fazer uma transformação é aqui. E daí, dependendo de como a gente se comporta, as pessoas se comportam de um jeito diferente. Tranquilo? Mas não precisa se preocupar, isso acontece naturalmente. As pessoas se inspiram muito pelo propósito. Porque as pessoas que têm propósito, elas estão mais felizes, porque elas sabem o que elas querem. E elas fazem mais disso. Então é contagiante no sentido de, aquela pessoa está sempre feliz, porque ela faz um monte de coisa que ela gosta. É porque ela sabe o que ela gosta. Então as outras pessoas vão dizer assim, eu quero fazer isso também. Quem não quer ser feliz, né? Então... Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar alguma coisa? Está quase saindo? Como encontrar o nosso propósito? Porque a gente tem que motivar, fazer com que as pessoas talvez encontrem o propósito delas, mas às vezes eu tenho que ter um propósito, mas como eu vou talvez encontrar esse propósito? Porque eu não posso dizer para a pessoa ter alguma coisa se eu não tenho isso, que foi o que você falou. Mas como eu vou encontrar isso em mim? Se talvez eu não tenha, mas eu quero ter. Outra bela pergunta. Então não vou aprofundar muito, porque isso vai aparecer nos próximos cursos. Tá? É muito legal a gente entrar nesse tema, porque a gente como educador físico, a gente tem um propósito nobre. E se a gente descobre e começa a trabalhar a partir dele, a gente muda a educação física, que é o meu propósito, com o que eu estou fazendo aqui agora. Então já está sendo identificado e já está sendo trazido à tona. Então, basicamente, quando a gente fala de propósito, a gente fala em parâmetros de coisas que te deixam feliz. A gente não conhece o propósito porque a gente não sabe o que deixa a gente feliz. E existe todo um caminho para chegar na resposta do propósito. Mas essa é a primeira pista. Quais lugares onde tu se sente bem, tu se sente feliz fazendo o que tu gosta de fazer. Que lá na frente a gente vai falar sobre o flow também, que é um estado que dá um indicativo de que a gente está vivendo propósito. Lá no final dos slides vai aparecer. Então tem outras coisas que a gente também vai tratar depois. Eu acho que encontrar propósito pode ser um pouco mais difícil, porque muitas vezes, como tu falou, é onde tu se sente bem e se sente feliz. Só que às vezes a gente tem uma falsa felicidade baseada em coisas que são passageiras, talvez, ou coisas que não nos pertencem, digamos assim. Você está vivenciando algo que tu tem uma felicidade, mas não é tua felicidade, a felicidade é do teu colega. Eu estou no local, mas eu vim por causa dele, estou feliz, mas não queria estar aqui, só que às vezes tu não reconhece isso porque deixa a felicidade externa falar mais alto, ou aquilo que tu acha que a pessoa venha pensar de ti. E aí se confunde na hora de se encontrar um propósito, porque às vezes todo um curso, por exemplo, entrei em administração porque meu pai queria. Mas eu gosto da galera daqui e tal, é legal. Aí às vezes tu se sente feliz ali, mas aquilo lá não era o que você queria. Então você não encontrou uma felicidade verdadeira, então não encontrou o propósito verdadeiro. E às vezes a gente demora para encontrar o propósito por conta disso. E às vezes com o propósito errado, a gente não consegue identificar o propósito das pessoas e não consegue ajudar a próxima. Existe se tu olhar para as pessoas, elas têm características físicas de quem não encontrou o propósito. Quem não encontrou o propósito?
que encontrou o propósito. É nítido como a pessoa se move no dia a dia. Então a maioria das pessoas chegam para treinar, elas estão desacreditadas do todo, não é só do exercício do corpo delas. Então por isso que a gente bate na tecla e fala sobre propósito. Porque as pessoas chegam realmente desanimadas e achando que a solução da vida delas é mudar o corpo. Também, o corpo vai dar uma percepção de como essa mudança vai acontecer. Mas tem coisas que são mais profundas que isso, né? E as pessoas acabam se desenvolvendo nesse sentido e não por consequência acabam mudando até a postura física. Alguém que se move se arrastando dá até uma preguiça, né? Alguém que se movimenta super estimulado o tempo inteiro, está fazendo, está atento, está aqui, está ali, está... Já percebe, essa pessoa está bem perto do propósito, se não estiver lá já. Aproveitando e emendando na palavra dela, acho que para conhecer bem o propósito, para conseguir achar bem o propósito, acho que a pessoa tem que se conhecer bem primeiro. Saber realmente o que ela vai querer aquilo como propósito para ela. Eu vou dar um exemplo meu. Até antes foi pro lado, eu aqui na hora, por que eu escolhi educação física? Eu comentei que sobre o professor, que ele tem que estimular a pessoa, porque lá atrás, também na minha infância, quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos lá, eu tinha um professor de educação física onde que ele chegou no dia para minha mãe e ele disse, na frente da minha mãe, ele estava saindo dos joguinhos escolares, ele chegou e disse, esse rapaz é seu professor de educação física. Pô, eu tinha 12 anos na cara, por que eu vou, né? Como é que ele pode dizer isso? E naquele tempo ele já sabia, mas eu criei uma afinidade com ele de uma maneira como que a gente conviveu alguns anos durante o tempo que eu estava no colégio, que foi incrível, porque ele conseguiu abrir minha mente para a área da educação física não só como esporte, não só como rola-bola do professor, mas sim como uma maneira geral de mudar a visão das pessoas. E aproveitando sobre o propósito, sobre isso, é que quando eu entrei na educação física eu prestei vestibulares para 3 outros cursos. E nos outros 3 cursos eu tinha passado no vestibular, e educação física eu não prestei. Mas eu fiquei naquele negócio, poxa, meu pai está feliz, minha mãe está feliz, eu passei em engenharia, passei em administração, passei em comércio exterior. Eu ganhei bolsa para comércio exterior praticamente de 90%, pela minha nota que eu tinha, mas eu não estava feliz, sabe, com aquilo. E não era o meu propósito daquilo. Não era o meu propósito estar lá dentro. Eu estava feliz pela minha nota, como até ela comentou, a gente está feliz por uma coisa externa da gente, mas a gente não fica feliz com o meio interno. Então, eu esperei, e aí foi onde, então, eu tinha prestado o Enem também, aí foi onde eu resolvi entrar na educação física. E quando eu entrei aqui dentro da FUB ali, sentei naquela salinha lá, e são mais 50 pessoas na sala, sentei e descobri, cara, é aqui que eu devia estar. Não foi a escolha errada, porque eu tinha um propósito de estar ali. Então eu acho que tem que se conhecer primeiramente, para depois então você conseguir saber o teu propósito. Perfeito. Perceberam a diferença de fala? Quando a gente fala de alguma coisa que tem sentimento, de alguma coisa que toca num lugar que é especial, como eu faço ele se mover? Entregando o que ele me pediu agora. Então fica muito mais fácil com que a pessoa se mova depois que isso aparece. Porque todo mundo tem isso. Só que se a gente não descobre, a gente fica tentando empurrar o tempo todo. Aí quando a gente descobre isso, é muito fácil fazer ele se mover, é só incentivar ele a fazer o que ele gosta. Ele vai estar feliz da vida. Vai estar fazendo, vai ter resultado, vai acontecer, vai ficar magro, vai ficar forte, vai ficar... O que ele quiser ficar, ele vai ficar. Então, quando a gente acha a raiz do que move a pessoa, fica muito mais fácil trabalhar com ela. Tá? E a gente teve um exemplo de propósito aí. Que foi alguém que inspirou ele, por acreditar nele. Ele começou a acreditar nele porque alguém acreditou. Ele começou a se mexer nesse sentido, não sei quantos anos depois, estava ele lá fazendo educação física. Mais ou menos assim que funciona o propósito. Obrigado por compartilhar. Então.
Mais alguém? Apareceu um propósito aí? Ou está aparecendo um propósito hoje? Não? Tranquilo? Então, a gente vai dar continuidade no cronograma. Eu trouxe aqui para vocês algo que é um pouquinho mais para a prática. Olha só, agora a gente tem uma imagem para ilustrar, que é de aplicação prática mesmo do dia a dia, quando a gente vai aplicar um treino ou vai periodizar alguma coisa para alguém. Esses aspectos são os que aparecem, que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente transfere o conhecimento para alguém, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente fala lá da dimensão física, a gente está na parte técnica. Vou até passar o slide, fica mais fácil. Então, quando a gente fala sobre a dimensão física, a gente tem lá os aspectos físicos para realizar o treinamento. Se for a gente transformar em uma pergunta, o que eu preciso fisicamente para realizar aquele treinamento? Então, a primeira proposta da pessoa, ela traz a demanda física. Né? Qual é a condição física dela atual, a avaliação antes e todas essas coisas. Onde ela quer chegar fisicamente. Isso é o cerne. Por quê? Porque a gente é formado em educação física. Então, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer contato. Não necessariamente tu precisa levar e avaliar a pessoa, mas tu precisa conversar com ela sobre isso. Porque jamais a gente vai inverter a ordem, porque a nossa conotação é o exercício físico. Então, a gente sempre vai começar entendendo a demanda e a necessidade física. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai para os outros pontos. Que é o emocional. Que era mais ou menos o que a gente estava falando aqui agora. Que a gente precisa atentar para as emoções que aparecem durante o treinamento. Que elas vão nortear bastante coisa de como a gente vai proceder com o aluno. Que aparece mais comum: raiva, medo, alegria, tristeza e a rejeição. Rejeição no sentido de sentir nojo. Tem gente que fala, né? Fui que nojo esse exercício. Então a gente precisa prestar atenção nessas emoções, por quê? Porque elas vão direcionar o nosso comportamento. Porque elas vão ser um termômetro do que está acontecendo com o aluno à medida que ele está fazendo o exercício. O mais comum é as pessoas estarem no medo, logo no início. Então, se tu chegar no primeiro dia e botar ela saltar a caixa, a perna trava. Pode ser que ela consiga saltar a caixa, enfim. Mas a primeira reação dela é o medo que paralisa. Por que isso não é bom? Porque isso gera uma imagem. A primeira coisa que me propuseram a fazer eu já não consegui. Isso vai desmotivando a pessoa a longo prazo. Né? Às vezes até em uma situação só desmotiva. Por exemplo, vai tentar pular a caixa, não consegue subir, bate a canela e... O que vai acontecer? No outro dia ela não quer ir mais. Provavelmente ela não vai mais, porque ela se sentiu envergonhada pelo que aconteceu, sentiu dor e sentiu que não prestaram atenção no medo que ela estava tendo. Então a gente precisa atentar para as emoções que estão acontecendo durante o treinamento. Porque elas dizem também, assim como a condição física, o que é bacana a gente fazer ou não. Né? Se a pessoa tiver com medo excessivo, eu não vou botar um desafio que é espetacular, né? Virar um mortal de costa. Se ela está com medo, vamos trabalhar nas coisas que ela consegue fazer. Vamos diminuir esse medo para depois a gente ir para um negócio mais elaborado. É igual vocês, eu não comecei colocando vocês aqui na frente, botar se expor, mas agora vocês estão falando.
Vocês estão querendo falar? Antes eu precisava pedir, agora vocês estão querendo. Então, o medo, a ansiedade, as coisas que estão acontecendo, elas vão diminuindo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Você só não precisa acelerar os passos. Tá? Então, as emoções, elas precisam estar presentes no treino também.